Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, por o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, por os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários, povo cigano, peãozinho e justininha, povo de cachoeira, povo das águas, povo das matas, enfim, temos um grandioso povo para cuidar de nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste momento possamos receber esses grandiosos eflúvios luminosos trazidos desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, para que os mundos encantados, para que os planos espirituais possam nos assistir, nos enviando as forças necessárias, as forças dos grandiosos espíritos e nos dando todas as condições necessárias. Então vamos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos nesta hora, vamos neste instante nos conscientizar, harmonizar, pedindo ao grandioso Mestre dos Mestres, a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, que nos rege, que ilumine inclusivamente o nosso sol interior, que nos dê as forças necessárias para o cumprimento das nossas jornadas, quer sejam kármicas, quer sejam crísticas, porque estamos aqui para cumprir aquilo que outrora pedimos, pedindo inclusivamente as bênçãos dos mundos superiores, desses abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, nessa simplicidade de roupagem denominada de pretos velhos, pretas velhas, essas queridas vovozinhas, essas lindas e graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Também aos grandiosos cavaleiros da Legião do Mestre Lázaro, às guias missionárias, que elas fazem um trabalho excelente nesses mundos encantados. Enfim, a todo um povo bendito que nos auxilia a cada segundo na nossa vida, na nossa jornada, nos nossos dias, nas nossas dificuldades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Salve Deus, meus irmãos. Para falarmos hoje, eu hoje fiz um áudio ou dois que não explica realmente na grande maioria o grande trabalho que é a partida do mundo físico, como funciona o trabalho das grandiosas equipas, porque é formado por equipas de desligamento espiritual, desligamento espiritual, porque estamos a desligar da matéria para entrar na parte espiritual, no etérico. E somente alguns espíritos encarnados
somente alguns espíritos encarnados têm a capacidade do seu autodesligamento, ou seja, de desligarem-se dos laços que os prendem ao corpo físico, porque na realidade a grande maioria, talvez 95% da população mundial, precisa de ajuda. Claro que eu digo 95%, quem avaliará isto é o próprio espírito e é os mundos espirituais, não é? Com certeza, não é? A maioria precisa de ajuda. E além de precisar de ajuda, precisa também de amparo, porque o processo de desligamento, ele é difícil para nós que ainda estamos ligados vibratoriamente ao mundo físico, à matéria, ao planeta físico. Por esse motivo, existe na espiritualidade equipas especializadas no desligamento. Como todos sabem, não é? Salve Deus. Elas realizam as suas tarefas de acordo com o merecimento de cada espírito que estão naquele exato momento desencarnando. Quando o espírito é merecedor do auxílio que nós, seres físicos, chamamos de auxílio de completo, um auxílio completo, eles realizam as seguintes tarefas. Primeiro, como todos sabem, começamos do início, não é? Que tem a preparação, não é? A preparação é muitas das vezes um ambiente doméstico, é os familiares, é o próprio espírito que desencarnará em breve. Periodicamente recebem visitas quase que diariamente para o auxílio magnético e para uma melhor preparação. Então, desta forma, alguns desses espíritos recebem até uma aparente melhoria do seu corpo físico, das doenças, para a consumação das suas últimas tarefas físicas e para o último contacto com os que lhe são queridos. Salve Deus! Essas melhorias serviram para causar menos dano no próprio espírito e na família em geral. Depois temos a proteção. A proteção porquê? Porque existem vampiros obsessores, não é? E inclusivamente equipas designadas dos vales das sombras, dos vales negros, das trevas, especializadas em vampirizarem os recém-desencarnados. E aqui a equipa espiritual tem como tarefa proteger o corpo físico e o corpo etérico até à sua consumação, ao seu desligamento total. E o espírito
contra, inclusivamente, as investidas dos senhores das trevas, dos vales negros, ou seja, dos vales negros, dos seres sem luz, que tudo farão para caçar aquele espírito ainda no conhecimento do mundo espiritual, por conta da sua chegada, porque ele é um novato, ele nada conhece, ele nada sabe, ele não sabe o local onde se situa, ele não conhece o mundo espiritual, ele não conhece nada. Inclusivamente há várias conclusões sobre essa chegada desses espíritos aos mundos espirituais, não é? E então têm que ser protegidos. Depois há o encaminhamento de cada espírito. Os espíritos recém-desencarnados, todos eles são auxiliados para o encaminhamento, porque afinal é por afinidade, não é? Todos também sabemos, mas eles são encaminhados ao local onde serão amparados, ou seja, um posto de socorro, uma colónia espiritual, uma casa transitória ou infelizmente, muitas das vezes largados ao seu destino. Salve Deus! Mas isso só acontece com os que não podem ser auxiliados devido a grandes débitos ou apegos em que se encontram ainda. Ninguém pode ser levado para planos superiores do mundo espiritual, porque os vários planos, sem estar inclusivamente preparado. E nós vamos também se meter por as nossas afinidades. O tamanho das equipes, ele é enorme, é variado e geralmente ele é organizado para amparar grupos de espíritos que desencarnarão em um período específico junto à equipa de desligamento. Encontram-se então os amigos espirituais ou os nossos mentores espirituais desta ou de outras reencarnações, de outras vidas. Aqui os familiares, os amigos espirituais, de trabalho. No caso de nós, médiuns, não é? No caso de nós, médiuns, que temos a nossa mediunidade, que temos uma percepção, enfim, e por diante. Salve Deus! Mesmo nós, os médiuns, que trabalhamos em templos, em casas onde existem mentores experientes, com grandes conhecimentos nas lideranças espirituais, recebemos com certeza nós também o auxílio da equipe de desligamento, porque
tem que ter uma equipa de desligamento para fazer na totalidade o desligamento do cordão de prata com a matéria. Depois temos os trabalhadores da vida eterna, não é? Nem todos os trabalhadores da vida eterna, nem todos recebem o auxílio de equipas especializadas de desencarne, inclusivamente recebendo outros atendimentos normalmente às vezes de equipas gerais que não podem interceder muito junto ao como é que eu poderei dizer, junto ao moribundo, ao morto, à pessoa que está a desencarnar. E também todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos de socorristas, mas nem todos. Depende muito da condição de cada espírito. Lembremos disso. O desligamento, o seu horário. O horário também muitas vezes pode, inclusivamente, influenciar no desligamento. O período, por exemplo, o período da noite. O período da noite, ele não possui os raios solares do dia, não é? Não possui os raios solares que desintegram as energias negativas e que desta forma eliminam as formas e pensamentos criados pelo nosso pensamento, muitas das vezes desregrados dos encarnados, né? E desencarnados. Porque, além disso, temos uma diminuição na vitalidade e existe inclusivamente no ambiente que piora as condições, muitas das vezes, do doente, facilitando o seu desencarne no período da noite. Embora de nenhuma forma isso seja uma regra a tomar em conta, né? É simplesmente uma tendência, podendo, por isso, ocorrer desencarnações a qualquer hora do dia ou da noite. Porque, na realidade, o processo de desligamento, os nossos mentores designados para essa grandiosa tarefa, é uma grandiosa tarefa, porque, reparem, para o desligamento já houve uma vida, mas nós já lá vamos. Para essa grandiosa tarefa, vão então se prepararem na preparação do ambiente em casos de doença, de ilítrios, onde o desencarnante está, inclusivamente, poderá estar há algum tempo sofrendo, e junto com eles estão também sofrendo os seus familiares, os seus amigos, né? E por conta dessa agonia, por conta desses choros, agonias, desesperos, desequilíbrios, enfim, todas as sintonias que nós conhecemos num velório, não é?
todas aquelas sintonias, que é tudo negativo. No próprio local se cria uma aura de imantração que dificulta muitas vezes o trabalho de desligamento. Então fica muito difícil para os espíritos criarem barreiras protetoras. Aqui o procedimento adotado pelas equipas especializadas é criarem outra vez uma melhoria fictícia para afastarem os que prendem, o ser físico na Terra, ou o espírito, de largar o corpo físico, ou pura e simplesmente o agonizante, porque muitas das vezes o sofrimento da pessoa é já tão grande, tão intenso, tanto tempo que se torna agonizante do corpo carnal. Por exemplo, nós podemos dizer que a nossa pobre amiga é o primeiro, a nossa pobre amiga, nosso amigo, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, são o primeiro empecilho que os mundos espirituais tendem a remover, a afastar para o lado, para isolar aquele espírito, para poderem ter então os espíritos improvisam temporariamente as melhorias para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita e aos demais familiares, amigos, somente quando eles veem uma melhoria fictícia, que eles não veem que é fictícia, não é? Uma melhoria, eles acalmam, cada um na sua individualidade se acalma. Então, somente depois de semelhante medida é que os espíritos conseguirão retirá-lo sem maiores impedimentos. As correntes negativas de forças exteriorizadas por ela infundem uma vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração, cortando desta forma os laços entre a vida e a morte, entre o físico e o etérico, espiritual. É comum a presença de espíritos amigos, é comum, ou muitas das vezes familiares da última encarnação, durante esse grandioso processo de desligamento. A maior parte dos espíritos de nível médio, não é? De nível médio de evolução se mantêm mais ou menos conscientes do que acontece. Depende muito o grau de desprendimento e de evolução de cada espírito. Por isso a presença, por exemplo, da mãe, do filho, do irmão, do pai, do avô, da avó, muitas das vezes tranquiliza o espírito em processo de desencarnação. Porque, na realidade, o rompimento do cordão de prata, como eu sempre digo, falo,
o rompimento do cordão de prata, a grande maioria dos espíritos em processo de desencarnação, de desencarne, ainda se acha ligado de alguma forma à matéria física, seja por amor à família, seja por amor aos bens, seja por preocupações com os que vão deixar aqui no mundo físico, por ódios, ganâncias, invejas, rancores. Conclusão. Ainda não se conscientizaram, não se desapegaram de todos os resíduos kármicos, não se desapegaram das coisas físicas, porque o ódio, ele não se vê, o ódio não se vê, o amor não se vê. Poderão dizer, não é físico, porque nós estamos vivos, sintonizados no mundo físico. Tudo isso pertence parte de nós, do nosso espírito, da nossa mente, da nossa consciência. Ódios, raivas, invejas, maldades, agonias, desesperos, amores são físicas. Porque é que os nossos mentores eles tiveram que deixar todos os seus resíduos kármicos, tudo o que era físico, tiveram que largar tudo para a sua evolução. Todos os espíritos largaram tudo o que era físico para seguirem a caminho da sua evolução. Logo são evoluídos. Agora vêm ao mundo físico não por o apego deles, mas para nos ajudar na nossa caminhada e para ajudar o ser físico, não é? Então nós temos que se despegar de todas essas matérias físicas, ou seja, da matéria em vista dessa maneira. O processo desencarnatório ele torna-se gradual e o rompimento do cordão de prata, que é inclusive a última etapa no processo de desligamento. Quando cortar o cordão de prata, acabou a ligação do etérico, do mundo espiritual, com aquele corpo físico, ou seja, acabou a ligação daquele espírito com aquele corpo físico. Então, só é realizado, na maioria dos casos, após algum tempo. Inclusive, estou lembrando aqui, tenho o livro para ali do grande Espírito que nos esclarece, o grandioso Dr. Bezerra de Menezes, que eu tenho um livro para aí, agora não, Bezerra de Menezes, que nos diz que na maioria dos casos não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, porque a rápida solução do problema liberatório dependia em grande parte da vida mental e das ideias a que se liga o espírito. Então, o homem na sua última experiência terrestre, até ao rompimento do cordão de prata, o espírito encontra-se como, um balão, muitas das vezes cativo, este grandioso espírito, Bezerra de Menezes, não é? Eu estava-me aqui agora lembrando dele.
foi um grandioso homem e é um grandioso espírito, Dr. Bezerra de Menezes. E desta forma nós ficamos mais suscetíveis à influência do ambiente onde nós se encontramos. Também menos consciente e fracos, porque após o rompimento ocorre um gradual aumento da consciência e fortalecimento para os mais evoluídos. E aqui o rompimento do cordão de prata é quase imediato. É quase imediato. Quase. Mas não é bem imediato. Pois. Porque depois temos também o duplo etérico, não é? O duplo etérico, não é? O desencarno. O espírito que vai... O ser físico que vai ficar sem a vida, que acabou a sua jornada. O espírito que vai retornar à velha pátria, como diz Allan Kardec, refere várias vezes, inclusive neste livro se refere muito, e tem aqui mais uns dois onde ele se refere muito à velha pátria, não é? O desencarnante, nós não extinguimos as energias vitais que circulam no duplo etérico. Não. Que está diretamente ligado ao corpo físico e ao nosso corpo astral. Ao nosso corpo físico, ao nosso corpo astral e ao nosso corpo mental. Salve Deus! Os espíritos ou técnicos responsáveis pelo desencarne, porque são técnicos responsáveis dos desencarnes, dos desligamentos, também devem tomar as devidas providências para proteger os resíduos vitais contra o que me perguntaram hoje, o que me falaram hoje, enfim, contra as investidas dos sugadores, dos vampiros, do mundo espiritual, porque tem lá os vampiros. Esses irmãos que já desencarnaram e que por apego aqui ao mundo físico ou por o seu desregramento ainda necessitam de sentir inclusivamente a vitalidade que pode ser inclusivamente absorvida através do contacto com seres encarnados ou recém-desencarnados. Então, desta forma, encontram-se salve Deus, encontram-se desta forma à espreita, buscando se apropriar de espíritos recém-desencarnados, sem proteção, sugando as energias restantes do corpo físico, do duplo etérico e do seu perispírito, do seu perispírito.
Porque os males do vampirismo, quando o espírito desencarna, quando desencarna na primeira, ele rompe-se o cordão que liga, como todos sabem, o nosso perispírito ao duplo etérico. E desse facto, desse modo, decorre a biparticipação da corrente vital que flui normalmente para o organismo físico. Então, aqui o tônus vital que reflui em parte para o perispírito, enquanto a outra converge para o cadáver, que é onde fica alguma energia, é onde fica alguma vitalidade durante algum tempo, não é? E depois desintegra-se no túmulo, não é? Como todos nós sabemos, não é? Ou então é única e exclusivamente absorvido no processo de vampirismo pelos espíritos subvertidos. Aqui certa percentagem dessa sintonia vital também é absorvida pela própria Terra, porque ele é fortemente constituído de éter físico. Somente então ele poderá notar que se o organismo e o perispírito recebia as últimas forças do corpo inanimado. Este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha muitas das vezes, sem notáveis alterações. A nossa função acompanhando os despojos, que é os restos físicos, torna-se quase afavelmente que não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Salve Deus! Destina-se sim também à sua defesa nos cemitérios, onde há grandiosos falanges, espíritos, categorias enormes de espíritos que inclusivamente não largam esses locais por conta de sempre chegarem, vamos lá falar desta forma, carne fresca. Além de vir um espírito inexperiente, vem um corpo físico que ainda traz alguma energia. Então, costuma-se congregar-se, costuma formar-se grandes fileiras de malfeitores, de espíritos dos vales negros, trabalhando para os vales negros, vindo dessas grandiosas escolas, universidades dos vales negros, atacando as vísceras, muitas das vezes cadavéricas, para subtrair-lhes os resíduos vitais. Porque logo após, antes eles se inclinarem piedosamente sobre o cadáver, na intenção momentaneamente são abertos, que são antes, muitas das vezes, à sua imunação. E
através de passes, é através de passes magnéticos longitudinais que mais extraiu todos os resíduos de vitalidade e inclusivamente dispersando-os em seguida na atmosfera, na atmosfera comum, através de um processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica para que possa ser comparado. Os espíritos, as entidades inferiores, eles não se apropriam porque na realidade eles querem só a energia. E aqui temos as sensações. Todos nós já tivemos familiares que desencarnaram, não é? As sensações antes do desenlace, do desencarne, do corte do cordão, dos laços que ligam, que prendem o espírito ao corpo físico, as sensações, as atitudes, muitas das vezes é de sobressalto, outras vezes é uma quietude que causa até alguma estranheza, mas é como se afrouxassem, não é? Durante o que eu já falei mais em cima, mais atrás, as doenças prolongadas que antecipam muitas das vezes a morte do corpo físico. Por isso, aquela pessoa que está numa cama, né, desdobram muitas das vezes com facilidade para a devida preparação junto à equipa responsável pelo seu desenlace, pelo seu desencarne. E alguns espíritos que morrem, por exemplo, eu ainda hoje falei no áudio, em acidentes trágicos, que sentem antecipadamente o fim, muitas das vezes que os aguarda, sofrendo inclusivamente grande angústia, grandes dores no seu coração, embora o coração seja um ponto fraco para certas e determinadas angústias e doenças, não é? Mas sentem no coração, muitas vezes inexplicáveis naquele exato momento, de alguma forma sabem o que os espera. Contudo, nunca nenhum irá imaginar que, por exemplo, um acidente os aguarda mais na frente, não é? Então aqui as sensações durante o desenlace, porque às vezes o desligamento já tem ocorrido horas antes do desencarne. Só que o físico não se apercebeu ainda, não é? As variações de sensações durante o desligamento, elas são muitas, mas sempre vinculadas ao padrão espiritual do desencarnante e ao seu apego ao mundo material. Muitos se despedem do mundo físico, sem grandes obstáculos e sem grandes desagradáveis incidentes. Muitos. Mas inúmeras almas, inúmeros espíritos
dormem longuíssimos sonos grandes por conta de toda essa agonia e desespero. Outros espíritos nada percebem, porque na realidade, na sua consciência, a consciência infantil em que vazam muitas das vezes as impressões, porém para aqueles que já possuem uma certa evolução, aí as sensações elas são muitas e pouco agradáveis. São muitas e pouco agradáveis. Por tudo que eu tenho lido, por tudo que eu tenho muitas das vezes percebido, nós lemos vários livros. Eu leio vários livros que, inclusivamente, quando não tenho em casa, trago da biblioteca, não é? Vários livros que já li. O principal motivo para as perturbações que ocorrem durante o processo de desencarne é o padrão vibratório é que nos encontramos, é o padrão vibratório dos amigos, é o padrão vibratório dos familiares que estão em volta do leito de morte da pessoa que vai partir. Primeiro são os choros, depois são as chamadas, depois são os gritos, as angústias, o medo, a saudade e por diante. Além disso, além desses sentimentos, temos também o outro lado. Temos também, quer queiramos, quer não, o outro lado. As conversas egoístas ou de baixo padrão vibratório. É o facto que a vibração energética emitida pelo ser físico é de profunda influência no espírito que se encontra naquele momento em libertação das algemas, libertação da prisão que teve na sua jornada, que é nada mais que este corpo físico. Ele se libertou, ele se tirou das algemas, ele saiu da escravatura. Então nós estamos a considerar que isto poderá ser um pouco aflitivo, porque nós então, desta forma, nós estamos em libertação. Estamos considerando o período de desenlace do nosso início até ao rompimento do cordão de prata, porque é um momento crucial. É onde as águas se dividem, o físico com o espiritual. Nesse meio tempo, o espírito fica meio consciente e um espírito de média evolução sente-se inclusivamente fraco, facilmente influenciável pelo meio ambiente. Não consegue raciocinar direito, pode inclusivamente sentir as sensações da doença que o levou ao desencarne, ou das várias doenças que o levaram ao desencarne. Caso não consiga manter o padrão vibratório superior, alguns inclusivamente que se encontram
um pouco mais despertos são colocados para dormir para que o impacto das energias negativas não seja sentido. Outros são levados, por exemplo, na hora final do apagar do físico, com o encaminhamento, são levados para uma praia, são levados para uma cachoeira, são levados para uma mata, para receberem as grandiosas emanações positivas, inclusivamente da natureza. Cada caso é um caso, porque cada espírito consegue. Há quem queira estar, se calhar, dentro de um prédio, numa cidade. Há quem queira estar na natureza. Há quem queira as variadíssimas coisas. Há quem pense numa feira. Há quem pense num carro. Há quem pense em casa. Nas variadíssimas. Cada caso é um caso. Onde o merecimento e o desprendimento são muito variáveis, de grande peso. Então, desta forma, não podemos deixar de citar o exame imparcial que a alma, a nossa consciência, faz de todos os acontecimentos da nossa vida, passando inclusivamente, como eu falo muito, pela nossa tela mental. Todos os acontecimentos é que, sabe Deus, é que no momento do desencarne, seja ele repentino ou não, a pessoa física, o espírito, vê passar por ela toda a sua vida, que deixa nos seus mínimos detalhes. Claro que de trás para a frente, isto é, do momento atual que nos encontramos até quando a atual existência teve princípio. Este chama-se um processo automático em que cada indivíduo em questão é como um mero espectador. Avalia de forma nua e crua. Ali não há adornos, não há belezas. Ou é ou não é. Sem enganos. Fica tudo à vista. Tudo aquilo que construiu de permanente para si mesmo, bem como inclusivamente o tempo mal gasto em ilusões e prejudicando inclusivamente alguém. Nos primeiros dias da existência, no processo reencarnatório, todos os lances da nossa vida, da nossa jornada física, da nossa evolução, da nossa consciência é examinada, é feita toda uma retrospectiva de minutos ou de longas horas, porque ao integrar-se definitivamente no nosso corpo sútil, no espírito, pela exigência, pela condição espiritual, durante muitas das vezes o coma ou o estado cadavérico do veículo físico. O veículo físico é este corpo, é o carro físico do espírito, que é o corpo, né? Todos os acontecimentos da nossa vida, nos prodígios da memória, que muitas das vezes referem, temos contatos com espíritos desencarnados, quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro, não é?
E aqui temos a sensação após a morte. Tudo isto foi trazido por espíritos. Tudo isto foi trazido por espíritos. Várias experiências. Em 1856, já vai uns dias, não é? De lá para cá, milhares de relatos foram feitos, não é? Temos as sensações após o desenlace, após o desligamento, as variações de sensação após o desenlace, elas também são muitas e também estão diretamente vinculadas com a graduação espiritual, com o estilo da vida que o espírito recém-liberto levou. Todos os apegos, todos os erros, todas as divergências, todos os prejuízos causados a outros, todos os amores, tudo o que praticou de bem, tudo por diante, né? E por diante, né? Tudo o que contribui para pesar na verdadeira balança, que são dois pratos, não é? Aqui, o corpo astral daquele que volta para os planos luminosos, para os planos espirituais mais sutis de vida. O peso pode atrapalhar em muito a ida para as grandiosas colónias espirituais, não é? Ou também para os postos de atendimento, os postos de socorro e dependendo do erro, pode até impedir que essas grandiosas equipas desencarnatórias encaminhem o recém-liberto, deixando ao seu acaso, à deriva. Como já frisei, né? Em casos mais graves, os erros eles são tantos que ele acaba indo para os maus negros, para o subplano, os mundos inferiores, né? Alguns se encontram inclusivamente abaixo da crosta. Salve Deus, esses charcos têm a finalidade de ajudar o espírito a expurgar as toxinas aderidas ao corpo espiritual. Funciona como um processo de filtragem mais ou menos, mais uma lição para o espírito, Esses lugares, mais tarde, né? Para onde esses espíritos irão. Aqueles que buscaram se melhorarem, que fizeram o possível para deixarem marcas positivas no coração dos que o acompanharam, então, desta forma recebem o benefício dos seus atos e pelas preces dos que ficaram no mundo físico, são auxiliados, regressam para postos de socorro, postos de atendimento ou única e exclusivamente para essas grandiosas colónias espirituais, onde receberam o auxílio inicial para a adaptação ao novo plano de vida e finalmente, como não poderia deixar de ser, temos a nova vida para os que buscaram na realidade a luz, não é? Como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Nossa Mãe Clarividente Águila 408 e milhões de espíritos. Para os espíritos, inclusivamente de média envergadura espiritual, o desencarne é mais ou menos parecido com maiores dificuldades para os que são vítimas de acidentes
onde o rompimento dos laços físicos e espirituais é realizado de forma um pouco mais bruta, após o auxílio, claro, sempre, após o auxílio sempre das equipas de desencarnação. Eles são levados para as colónias ou postos de atendimento de socorro que estão situados em planos em partes estratégicas por todo este planeta. Ou então esses espíritos vão por partes afins com o seu padrão vibratório, por a sua afinidade. Vão se juntar nesses planos, dependendo da sua afinidade. Recebem as visitas dos que partiram, mas antes daqueles que partiram já há 50, 60, 70, 80, 100 anos, eles recebem as visitas para que possam fazer o possível, para ajudá-los na adaptação ao mundo espiritual. Não é possível, na maioria dos casos, visitar logo de pronto a família terrena, tendo em vista dos fortes impactos. Estou-me lembrando aqui até de um caso, dos fortes impactos que sofreria após o período de adaptação. Eles são adaptados para tarefas de auxílio que podem seguir os conhecimentos e experiências de trabalhos realizados no plano físico. O cansaço, ele é muito comum após o desencarne, porque o espírito ainda se sente frágil, necessitando inclusivamente de alimento e de repouso. A maior parte dos espíritos medianos que vivem no mundo espiritual se adaptam a extrair a vitalidade da luz, não é? Passos magnéticos muitas das vezes são realizados pelos amigos espirituais, os grandiosos espíritos de luz e de amor, auxiliando na adaptação e no equilíbrio. Então, desta forma, não é comum aos espíritos de médium porte lembrarem logo após o desencarne das suas vidas anteriores, porque isso vai acontecendo gradualmente e varia de acordo com a história de cada um. Porque na realidade, os espíritos recém-desencarnados ou recém-libertados da cadeia ficam muito suscetíveis às emanações de baixo padrão vibratório. Eles ainda não se conscientizaram, não conseguem se isolar completamente. Por isso que é tão perigoso, muitas das vezes, a volta para o lar, sem a devida companhia e autorização dos instrutores espirituais. Porque, na realidade, esse tipo de apego que pode tirar. Estou-me lembrando aqui de uma senhora, não é? Que pode tirar o espírito da proteção dos amigos espirituais, inclusivamente faz às vezes correr grande risco aqueles espíritos que julgam estar na família terrena a única forma de felicidade. Por exemplo, estou-me lembrando aqui de uma senhora que após 6 meses de adaptação ao plano espiritual, após 6 meses do seu desencarne, resolveu voltar ao seu lar, ao mundo físico, visitando a sua família, os entes queridos.
Contudo, esse espírito não suportou o impacto e as condições em que encontrou aquela família. Não suportou o impacto das notícias, muitas das vezes que se poderão tornar arrebatadoras, devastadoras, e entrou. Porque aqui na Terra há, no mundo espiritual também há. Entrou em colapso, tendo inclusivamente que ser transferida para hospitais psiquiátricos existentes no plano espiritual. Salve Deus, meus irmãos. Tudo isto poderá parecer poderá parecer um pouco simples, não é? Mas tudo isto não é nada simples, nada simples. Mas cada um interpretará à sua maneira e à sua condição, e cada um sentirá também à sua maneira, porque nós, cada um sente à sua maneira tudo isso. Este foi um tema que levou 1 hora e 5 minutos, 6 minutos. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus. Salve Deus, minhas irmãs, a todos eu me despeço, desejando a todos uma linda e abençoada noite. Salve Deus e graças a Deus.